Vamos lá, já fizemos o nosso primeiro projeto, tá, e você já entendeu como é que funciona toda a dinâmica ali de uma API, o que que ela é, já perdeu o medo. Eu rodei lá para vocês verem o que que é, como é que ela funciona ali, você vê que abre um terminal ali por trás e tal. E agora a gente vai entender o conceito, que é muito importante, de cliente e servidor. Bom, esse conceito, a gente quando rodou a primeira API, a gente viu que ela basicamente ficou aquela telinha preta ali, aí você foi lá no navegador e rodou ali, puxou bonitinho a lista e tal. Mas por que que tem aquela lista preta? Por que que eu tive que ir no navegador que não tinha nada a ver com o projeto para rodar aquilo ali e tal? Que número é aquele? Por que que gerou um endereço, né? Gerou ali o localhost e tal. Que é isso? O que que é localhost? Então hoje a gente vai abordar o conceito de um cliente servidor, uma rede ali, o IP, o DNS, para você entender o que está acontecendo e por que que é feito assim, para depois você poder até fazer suas publicações. A maioria das APIs a gente coloca em nuvem, né, no servidor, mas tem muitas APIs normalmente empresariais que rodam na própria máquina. Então, por isso que é importante a gente não só copiar, colar e dar play. Sei que no YouTube a gente consegue fazer muita aula ali, bem rapidinho, mas normalmente não é muito abordado o que que é uma API e como ela está funcionando, tá bom? Então nessa aula aqui, logo depois que eu passar esse slide, eu vou abrir para vocês um projeto, que eu fiz aqui no computador, onde eu vou abrir um terminal, e esse terminal vai ser o meu servidor e vou abrir um cliente, que a gente vai dar o nome que vocês vão entender, e vai estar consumindo esse terminal. E esse terminal pode ser vários terminais consumindo um servidor. Bom, então eu vou, assim que eu terminar esse slide, essa explicação aqui, eu vou abrir para vocês entenderem o que é um cliente servidor na prática, tá bom? Então, vamos lá. É uma arquitetura onde o cliente, como navegador, aplicativo, como eu já expliquei, pode ser qualquer sistema, desktop. Aqui eu coloquei só navegador e aplicativo, mas pode ser jogo, qualquer sistema que esteja consumindo. Então, fazendo uma requisição, ele é um cliente. Tá? O conceito de cliente é fazer requisições, tá bom? Faz uma requisição ao servidor que processa, como o nome já diz, servidor. O trabalho dele é servir, tá bom? Então, o cliente requisita, faz um pedido e o servidor atende esse pedido, tá bom? A gente usa sempre a nomenclatura de requisição e resposta, mas você pode, só quero que você entenda. Processa a solicitação e retorna uma resposta. Como eu falei, sempre retorna uma resposta. Positiva, negativa, falha, mas sempre tem uma resposta. Essa primeira foto aqui é o sem API, ó. Bom, sem API. Nessa foto aqui, onde tem um computadorzinho ali ligado, todo mundo na nuvem, qual é a ideia? É o que era antigamente. Na verdade, antigamente era exatamente assim. Quando você não tem um cliente servidor, né? eh, Você roda tudo na sua máquina. Você abre ali o seu projeto, roda tudo ali bonitinho e tal. Mas quando você fala de ter um cliente e servidor, você tá falando que você tá separando as funções. Tipo assim, vamos supor que você tem um banco de dados, né? Se você lembrar, ou não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando você está instalando um banco de dados, você acaba instalando um servidor de banco de dados, e aí depois você instala, às vezes é tudo junto ali, você nem percebe. E você instala uma interface para manipular o banco de dados, tá? Então, às vezes, vamos supor aqui, você tem um banco de dados na sua empresa, na sua casa, não sei. Você tem um outro computador ali. Você tem a possibilidade de instalar o seu banco de dados na outra máquina, tá? Naquela máquina ali do lado, e você pegar o IP, né, o caminho dessa máquina, e conectar no seu sistema. O que que você acabou de fazer? Você pegou o seu cliente, que é o seu software bonitinho, e toda vez que você entrar lá no banco de dados, você vai fazer uma requisição para abrir uma conexão e tal, no seu servidor, que é a sua outra máquina. E a gente fala servidor, 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 mas basicamente o servidor é um computador, um desktop, né, uma máquina normal, parada online disponível para você, que você tem o endereço, tá bom? Isso é um servidor, nada demais. Aí a gente fala na nuvem porque tá em algum lugar lá, tá, e de fato tá em algum local, tá? A nuvem, sei que muita gente pode, acredita, eu vou ser bem claro aqui, mas acredito que vocês já saibam, mas nuvem basicamente lá é porque tá conectado à internet, tá? Você pode ir na sua casa, mesma ideia, um computador conectado à internet e vai ser nuvem, né? Vamos dizer assim. Mas a gente fala esse conceito de nuvem normalmente porque a gente usa computação em nuvem, que é, ao invés de eu ter, como eu falei, um computador configurado na minha casa, online, tudo bonitinho, eu alugo o serviço numa plataforma de nuvem. Na Amazon, ou, na Amazon e na Azure. Normalmente eu uso o Azure porque o Microsoft já é mais conectado, então. Mas basicamente eu vou lá na Microsoft, alugo um computador nela e coloco lá o meu banco de dados, o que eu quiser, minha imagem, por aí. Isso é um conceito de cliente-servidor. Quando você está fazendo um site, um site normalmente é um conceito mais fácil assim, da gente entender. Você tem o seu navegador, é o seu cliente. Ó, e você vai lá nessas plataformas de hospedagem, na Hosting, na HostGator, né, no Wix, por aí. O que você está fazendo quando você vai lá e paga uma hospedagem? Né? Não tô falando de você comprar um nome não, um domínio não, uma hospedagem.
eles vão te emprestar uma pasta lá no computador deles, online, e vão te passar um caminho. Basicamente é isso que tá fazendo. Toda vez que você abre o navegador, digita lá www ponto alguma coisa, né, .com, você tá acessando o caminho dessa pasta e acessando os arquivos que estão nessa pasta. Então você tá tendo o cliente, que é o navegador, e o servidor, que é a pasta, lá onde está armazenada lá na sua hospedagem, tá? Esse é o conceito de cliente e servidor. Ao invés de você acessar tudo ali direto no cliente, né, você tem um projeto desktop, que normalmente não é assim, um Photoshop da vida. Um exemplo disso, se você pegar o Photoshop hoje na sua máquina, desligar a internet dele, desligar tudo, e você consegue usar ele normal, por quê? Porque ele tá instalado tudo aí no seu computador. O projeto dele, né, o software dele é tudo integrado ali bonitinho. Bom, ele não tem esse conceito de cliente e servidor. Ele é tudo enxuto. Bom, a ideia de conceito de cliente e servidor é quando você começa a abstrair, separar as coisas. A banco de dados vai ficar nesse computador aqui. Imagens vai ficar nesse computador aqui. Você começa a separar. Você tem um cliente requisitando o banco de dados nesse computador, requisitando imagem nesse computador, requisitando uma API nesse computador. Esse conceito aí. Bom, cliente e servidor. Às vezes, como no exemplo que eu vou dar para vocês podem fazer o servidor e o cliente na mesma máquina, mas eles são separados, tem caminhos diferentes, tudo diferente. A diferença é que a mesma máquina está dividindo recurso ali para atender os dois. Isso não é normal, tá? Não é normal fazer isso. Eu só fiz por questão de aula, pra vocês entenderem o que é. Bom, então deixamos o segundo aqui, basicamente a segunda foto, né? Tá aqui, ó, com a API e 2 servidores. Como eu falei, você pode ter servidor de banco de dados, um servidor de API, um servidor de imagem, servidor de autenticação e por aí vai. Você pode ter N servidores, tá? Porque basicamente você vai pegar o caminho e vai acessar as funções que você quer pelo caminho. Essa é a grande graça, né? A gente tem aqui depois o IP, que é um conceito importante da API, porque, como eu falei, a API ela é usada, né, através de caminhos, de rotas, né, de URLs. A gente precisa do IP, no caso, né? Automaticamente ele é feito, né? Mas pra gente entender o que é isso. Basicamente, a gente identifica esse caminho na rede, tá? O IP a gente tem na própria máquina local e quando ele fica online, ele gera um outro IP pra gente, tá? O próprio Google tem o IP dele, eu vou colocar na aula, eu vou rodar pra vocês verem o caminho. Mas basicamente é isso. Se você der um ping aí no Google, no CMD, você vai ver que vai aparecer o IP dele, tá bom? E o DNS, tá? DNS basicamente é um apelido do IP. É o nome que dá. Ao invés de colocar 19.0, sei lá o que lá, você bota google.com e ele já vai gerar o endereço para você. Então isso aqui é conceitos de internet mesmo, é bem simples, mas eu tenho que abordar. Vamos pro próximo.